Fala pessoal, PM aqui passando para a gente bater aquele papinho sobre essa derrota do Fortaleza para cima do Grêmio, 3 para o Grêmio, 1 para a equipe do Fortaleza. Mas eu queria mais uma vez, não é o primeiro vídeo que eu venho falando isso, acho que já é o segundo, é o terceiro, até mesmo nas lives eu já venho batendo nessa tecla, que a gente precisa saber separar a análise do jogo em si da análise dessa reta final de temporada. Ontem o Fortaleza perdeu, mas mais do que perder para o Grêmio, a gente viu uma série de situações que já vinham acontecendo, que já vinham se repetindo há algum tempo. Do tipo atuação abaixo, aí acontece uma falha do João Ricardo que não é costume acontecer, erros do técnico Juan Pablo Vojvoda, então eu queria pedir calma, tá? Muita gente vai me criticar por eu dar essa opinião que eu vou dar agora. Eu entendo e é natural que o torcedor esteja super chateado. Eu tô muito chateado, eu criei uma expectativa grande para esse jogo de ontem, pensando em reta final de Série A do Campeonato Brasileiro, pensando em reassumir a liderança. O Fortaleza só dependia de si, ganhasse do Grêmio, reassumir a liderança e íamos secar aí Botafogo e Palmeiras que jogam hoje, né? Mas deu tudo errado, Fortaleza perdeu e ainda assim a gente vai ter que secar aí para Botafogo e Palmeiras não pontuarem e quem sabe o Fortaleza permanecer aí na disputa pelo título brasileiro. E isso é o que eu chamo de sonhar demais pro torcedor, digamos assim, tá? Talvez a galera não interprete muito bem o que eu falo sonhar demais, porque isso é uma expectativa acima do que nunca foi criado. Então, por isso eu coloquei aqui no título, é proibido criar expectativas no Fortaleza. Por que é proibido? Porque parece que toda vida que o time vai engrenar, toda vida que a gente cria uma grande expectativa para uma reta final, em cima de uma partida, para um momento decisivo na temporada, o Fortaleza esmorece. Mais uma vez o time de Juan Pablo Vojvoda não consegue ter o rendimento que a gente esperava. Mais uma vez ele mesmo segue errando com as convicções dentro da partida, antes mesmo dela começar já na escalação. E mais uma vez o nosso elenco não consegue dar conta do recado, não consegue dentro da partida encontrar possibilidades de se reorganizar. E isso não é de hoje. Em algumas outras partidas anteriores isso já vinha acontecendo. Então, será que a gente está criando expectativa demais por um Fortaleza que não consegue nos entregar essa expectativa? Ou a gente tá se dando, sei lá, ao luxo de exagerar nessa expectativa? Eu fico me perguntando, sabe? Porque ontem após o jogo eu vi muitos comentários do torcedor do Fortaleza esbravejando, apontando culpados, o Vojvoda isso, o Mancuso foi expulso, sobrou até pro pobre do João Ricardo, que falhou uma vez na vida, que isso não costuma acontecer, né? Aí pronto, já não presta mais, coloca o Santos, coloca Kozlinski, não sei quem. Eu acho que não é por aí, sabe, galera? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que a luta do Fortaleza ainda é apenas pela vaga na Libertadores, conquistando essa vaga, aí é que passa a pensar no que pode vir depois, e se até lá ainda estiver brigando pelo título, é que a chance de ser campeão brasileiro passa a entrar oficialmente nas metas da diretoria e da comissão técnica. E aí eu entendo que muita gente possa achar isso pouco, né? Possa achar isso falta de ambição, que é outra coisa que eu coloquei também aí no título da live, né? De fato, será que falta ambição à diretoria do Fortaleza? Será que esse é o ponto, sabe? Se a gente quisesse mais, se a gente almejasse mais. E detalhe, nessa questão de falta de ambição também entra o quesito contratações, né? O Fortaleza só trouxe aí um reforço de fato para jogar, para disputar a titularidade, foi até expulso ontem, mas enfim, acho que faz parte, aconteceu, prejudicou o time sim, mas acontece, a gente não pode fazer muita coisa. Já vai estar suspenso para a próxima partida contra o Atlético Mineiro em casa, então grandes chances da gente ter Tinga ou Brits na lateral direita. Então, assim, é um pouco complicado, sabe? Eu acho que faltou a diretoria, talvez, buscar mais reforços para que esse time conseguisse se qualificar para essa reta final e o objetivo não fosse só... E aí, bote muita aspa aí, tá? Só entre uma aspa gigantesca a vaga na fase de grupos da Libertadores, porque já é maravilhoso, eu acho que já é um teto muito alto pro Fortaleza, porque não é nosso campeonato, todo ano tá em Libertadores, então eu já acho que G4 é sensacional, mas fica a sensação de que se o time terminar em terceiro ou quarto, o torcedor vai esmorecer, não vai achar assim grande coisa, sabe? Porque não conseguiu disputar de igual para igual com dois times riquíssimos, recheados de reforços, como Palmeiras e Botafogo.
sabe? Então, eu acho que o torcedor precisa encontrar o equilíbrio, sabe? Isso serve pra mim também, porque também sou torcedor e me encho de expectativa pelo Fortaleza e acaba me frustrando muito quando o time não consegue encontrar os objetivos necessários. Então, eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio, sabe, galera? O equilíbrio entre criar expectativa demais pelo Fortaleza e não se frustrar tanto quando a expectativa que a gente criou, ela não foi atingida. Qual era a expectativa ontem? Ganhar do Grêmio, obter um bom resultado e buscar ali a liderança, né? Ultrapassar Palmeiras e Botafogo e secar os dois. Não aconteceu. E o que é pior, o time jogou mal. Mais uma vez, o segundo tempo muito abaixo. Não entendi as mudanças do Vojvoda, tirar o melhor jogador em campo, o Hércules jogando bem, saiu puto, com raiva, com razão. Não sei se houve treta ali, acho que não tem. Não sei se foi pro vestiário. Uns disseram que foi fininha, outros que foi porque ele ficou com raiva. Enfim, não tenho essa informação, não entendi. Comente aqui abaixo se você entendeu. A questão é que, mais uma vez, a gente não teve um desempenho satisfatório, um desempenho longe daquele desempenho que a gente se acostumou a ter naquele período em que ficamos 12 jogos, né, 10 vitórias, 2 empates, enfim, faz tempo. Ou até mesmo parecido contra o Bahia, né? Contra o Bahia a gente jogou tão bem, o que aconteceu para não ter repetido a atuação contra o Bahia? Contra o Cuiabá já não foi lá essas coisas todas, enfim. Fortaleza precisa encontrar um equilíbrio dentro de campo e nós, na minha opinião, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não, temos que tentar encontrar um equilíbrio entre a expectativa e a frustração, sabe? Porque, de verdade, se terminar em terceiro ou em quarto, é pra glorificar de pé, é um grande resultado, é espetacular. Mas também entendo o torcedor que vai ficar frustrado pelo time não ter tido aquele arranque final ali pra disputar título palmo a palmo, ponto a ponto, com Palmeiras e Botafogo. O campeonato não acabou ainda faltam 10, 9 rodadas pela frente, tem muitos jogos pra acontecer. A nossa tabela é uma tabela muito complicada, apesar dos adversários, alguns estarem ali brigando contra o rebaixamento, o que torna o jogo ainda mais difícil, na minha opinião, que era a tua, comenta aqui abaixo. E aí é paciência, galera, é ter calma. Eu sei que tá todo mundo puto, tá todo mundo chateado, acho que o que menos vocês querem hoje é falar sobre Fortaleza, mas o que é que a gente pode fazer? É o time que a gente torce, é o time que a gente ama, temos que continuar apoiando, temos que continuar almejando coisas maiores e torcer para que a diretoria também mude essa mentalidade com o passar do tempo, de querer brigar por algo a mais. Acho que título ainda não é o nosso momento, mas se a gente tá ali, se existe a real possibilidade, por que não tentar? Então, às vezes, eu acho que falta ambição mesmo, falta vontade dos jogadores, falta uma compreensão melhor do Vojvoda, de entender o quesito tático do jogo, que o jogo pede, sabe? Ontem foi triste, cara. O Grêmio nem jogou essas coisas todas e o Fortaleza foi presa fácil, em especial no segundo tempo, foi amassado, né? E aí bate a frustração no torcedor, que o torcedor queria uma coisa, viu outra, e isso já tem um tempo que tem acontecido, apesar da vitória importante contra o Bahia, onde o time jogou bem, mas o time tem perdido mais do que ganhado e empatado, isso não é bom, né? Então vamos torcer para que o Fortaleza consiga reencontrar o seu equilíbrio e consiga buscar retomar o caminho das vitórias. Vai ter uma data FIFA aí agora, que a gente sempre fica preocupado, porque toda vida que acontece data FIFA, quando volta, não volta bem. Isso é péssimo, né? Então, galera, é torcer, é rezar para dar certo e o time vencer o Atlético Mineiro e depois ir para Palmeiras e Juventude fora de casa para jogar a vida e ver o que acontece, porque de verdade, tudo que a gente quer é que o time pelo menos caia atirando, e às vezes parece que quando tá caindo nas partidas, não atira, sabe? Não esboça qualquer reação. E isso passa por uma atuação ruim dos jogadores, por mexidas e convicções erradas do nosso treinador, enfim, dentro de campo é isso, fora de campo, talvez a diretoria esteja adotando a postura correta, porque ela não pode vender uma coisa que ela sabe que existe uma grande possibilidade de não acontecer e que essa possibilidade de não acontecer é muito maior do que a de acontecer. E aí isso aqui não é falta de acreditar, não acho que nesse ponto eu acho que não é falta de ambição em si, sabe? Parece até um pouco contraditório dizer isso, né? Mas, na minha visão, eu acho que precisa existir o conjunto da obra aí, falta sinergia entre o time dentro de campo, porque eu acho que a diretoria está fazendo o que ela pode fazer aí para injetar ânimo nesse time, para que ele possa conseguir buscar coisas maiores nessa reta final de campeonato brasileiro. Minha opinião é essa, e aí eu te pergunto, será que é proibido criar expectativa no Fortaleza? Porque se você não criar, fica mais tranquilo para quando o Fortaleza jogar. Em contrapartida, se você criar, a emoção é sempre maior de vivenciar uma partida do Fortaleza. Eu quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo, que daqui a pouquinho tem live por volta das 3 da tarde. Esse vídeo provavelmente não vai render, mas eu precisava dar a minha opinião sobre ontem e também sobre esse contexto geral da reta final do Campeonato Brasileiro de novo. Mais 2 semanas aí sem futebol,
Dia 16 o Fortaleza volta a campo e vamos encher a Arena Castelão para lotar e apoiar o nosso Leão rumo a uma vitória importantíssima contra a equipe do Atlético Mineiro. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. Não esquece de comentar a tua opinião aqui abaixo, que o teu feedback é sempre muito importante pra gente. Valeu, falou e tamo junto!